Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 3 aqui para o bloco 8 do CNJ. E hoje trataremos dos direitos sociais, certo? Muitas vezes a gente tem a percepção de que direitos sociais são aqueles previstos apenas no artigo 6º, mas a gente vai ver que, na verdade, ele é um pouquinho maior, beleza? Antes de nós começarmos, eu queria desejar para você aqui uma boa aula, uma boa compreensão. Parabéns por você estar reservando um tempinho aí do seu dia a dia para essa jornada árdua que é o concurso público. E eu desejo desde já toda a sorte do mundo e toda a sorte de bênção para você, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. CNU Bloco 8, Noções de Direito, Aula 3, Direitos e Garantias Fundamentais. Esse é o título 1 do seu edital e a gente vai ver hoje Direitos Sociais, parte 1, porque a nossa aula 3 e a nossa aula 4 são dedicadas aos direitos sociais e há uma grande chance desse tema estar na sua prova, beleza? Pessoal, vem aqui comigo, ó. O que eu tentei fazer nessas duas outras aulas aqui, na aula 3 e na aula 4? Bom, as questões da Cis-Gran-Rio, elas são bem escassas em determinadas matérias. Acredito que por conta da banca não pegar muitos e muitos editais como outras bancas, então acaba que às vezes está bem distante as questões, 2015, 2016. Então, tentando prever, antever, né, como nós já trabalhamos nos outros blocos, de que a banca Cis-Gran-Rio, nesse concurso do CNU, do Concurso Nacional Unificado do Executivo Federal, ela trará uma abordagem muito parecida, de repente, com a FGV, uma vez que foi dado a ela lá a denominação, né, dado ao concurso, a denominação de Enem dos concursos, eu acredito numa prova extensa, numa prova cansativa, numa prova casuística, ou seja, a aplicação do seu conhecimento em casos concretos, beleza? Então, como assim, Igor? Vamos comigo aqui, ó. Vamos comigo aqui. Opa, deixa eu só colocar aqui. Pronto, agora vai. Por exemplo, aqui a gente já vai direto para as questões hoje, beleza? Então, nas questões, vejam, aqui ITM, foi o professor que elaborou a questão, justamente para o seu bloco 8 aqui. Eu coloquei o nível de cobrança um pouquinho, de repente, acima do que pode vir. Mas isso não é prejudicial para você, pelo contrário, se a gente se prepara pelo mais e vem o menos, vocês estarão preparados da mesma forma. O que eu quero que vocês aproveitem nessas questões aqui, se você não tentou resolver, tente resolver antes, depois veja aqui a correção para aprender um pouquinho também de conteúdo que nós vamos trazer. Mas eu quero que vocês vejam a possibilidade de cobrança como é bem diferente daquela cobrança direta, assim, são princípios fundamentais ou são direitos sociais, letra A, B, C. Então, veja, essa cobrança direta, talvez ela esteja presente em algumas pouquíssimas ou raríssimas questões da sua prova. Agora, esse modelo de questões aqui, ó, ou com essa estrutura de 1, 2 e 3, mas principalmente ali à frente, a gente vai trabalhar umas questões mais caso a caso, vocês vão conseguir enxergar melhor o que eu estou falando, beleza? Então eu quero não somente passar conteúdo, a gente vai treinar conteúdo, mas também eu quero treinar vocês para resolverem esse tipo de questão na hora da prova e não errar a questão sabendo o conteúdo, beleza? Então vamos nessa, ó. Questão de número 1. Com base na Constituição Federal de 1988, analise os itens a seguir. 1. São direitos sociais a moradia, a alimentação, a educação e a saúde. Perfeito, pessoal. Aqui nós temos, de fato, 4 direitos sociais. Ó, o artigo 6º, ele inaugura os direitos sociais. E aí, para você não perder a questão, a gente tem um mnemônico, ó. Edu mora ali. Saul trabalha
lá, e Assis prossegue, preso no transporte. Igor, que mnemônico é esse? Simples, pessoal. Educação, moradia, alimentação. Ó, só aqui a gente já tem aqui, ó, educação, ok, moradia, ok, alimentação, ok. Veja, 3 só na primeira frase. Aí, saúde, pronto, matamos a questão. Trabalho, lazer, assistência à maternidade e à infância. Aqui, proteção, perdão, aqui assistência aos desamparados, a proteção à maternidade e à infância. Aqui, segurança, previdência social e transporte. Beleza? Previdência social e transporte. São esses os direitos sociais trazidos lá no artigo 6º da nossa Constituição. Por vezes, o examinador ele vai cobrar isso de você. O que é interessante? O transporte, esse carinha aqui, ele foi o último direito social acrescentado. Foi exatamente pela emenda constitucional 90 de 2015. Mas você tem também, por exemplo, aqui, ó, a moradia foi acrescentada pela emenda constitucional 26, vou só apagar aqui, 26 de 2000. E a alimentação pela emenda constitucional 64, vou apagar novamente, pela emenda 64 de 2010. Beleza? Então aqui eu acabei de mostrar para vocês todos os direitos sociais que foram inseridos no corpo da Constituição por emenda constitucional e principalmente esse último aqui, ó. Essa emenda de 2015, para quem não lembra, né, teve aquele famoso catracaço, em que as pessoas pulavam a catraca não querendo pagar aquela tarifa abusiva cobrada naquele momento, e aí, por conseguinte, foi inserido na Constituição, no artigo 6º, o direito social do transporte. Beleza? Então, dando prosseguimento aqui. 2. O transporte é um direito social previsto na Constituição Federal, porém, não constava no texto originário da Carta Magna. Perfeito. O transporte é um direito social? Perfeito. Previsto na Constituição? Sim, expressamente. Porém, não constava no texto originário da Carta Magna. Perfeito, a gente acabou de ver que foi pela emenda 90 de 2015. Igor, o examinador cobra e muito. Por exemplo, lá na parte de administração, nós, né, se assim espero, nós conseguimos chegar lá a tempo da sua prova, mas na parte de administração pública, o famoso LIMP, que são ali os princípios constitucionais da administração pública, eles não eram LIMP com o E no final. A gente tem a legalidade, uma presença forte da legalidade iniciando e parava na publicidade. A eficiência ela foi incluída pela emenda constitucional 19 de 98, que é o que a gente chama de reforma gerencial. Então, a implementação do gerencialismo no Brasil fez-se acrescentar, através da emenda 19 de 98, o princípio constitucional da eficiência. E, por vezes, o examinador já cobrou. E ele falava assim, que a eficiência tinha a previsão original no texto original da nossa Carta Magna. Estava errado. Beleza? Então, de repente, se ele quiser te enrolar, te enganar com um desses 3 aqui, você já está sabendo. Moradia, alimentação e transporte. Beleza? O item 2 também correto. Item 3. Todo brasileiro, independentemente de sua situação social, terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda. Cuidado, pessoal, cuidado. Parece muito bonito o texto e, de fato, parece que está certo. Mas quando eu falo em independentemente da situação social, eu estou tornando o item 3 um item errado, diferente do 1 e do 2 que estão corretos. Por quê? Porque essa renda básica familiar, leia-se Bolsa Família, leia-se qualquer outro benefício ou nome dado a esse benefício, né, em programa permanente de transferência de renda, ou seja, essa distribuição social, você terá para as pessoas
que comprovarem insuficiência, ou seja, são pessoas ali que elas demonstram uma vulnerabilidade. Não é para qualquer pessoa, certo? Embora, infelizmente, em nosso país, às vezes nós não temos uma consciência de que se eu pego para mim um benefício o qual eu não preciso, eu estou tirando de alguém que precisa. Aconteceu muito isso na pandemia, infelizmente. Mas na prática é uma coisa e na teoria é o que você precisa levar para sua prova. Então não é independente da situação social, são aqueles socialmente vulneráveis, beleza? Então assim sendo, todos os itens estão corretos? Não. Apenas 1 e 3? Não. Apenas 1 e 2? Opa, nosso gabarito, apenas o item 1, não. Todos os itens estão errados? Não, apenas 1 e 2 estão corretos. E aí, só para a gente confirmar, gabarito, letra C de Cristo, beleza? Avançando, pessoal. Aqui é uma questão mais longa da FGV, aplicada na Polícia Civil de Santa Catarina, psicólogo lá da polícia, beleza? Ó, entre os direitos e deveres individuais e coletivos, constantes na Constituição Constituição da República Federativa do Brasil de 88, encontra-se pertinente que, ó, deixa eu só ver aqui, encontra-se pertinente que, ele falou deveres individuais e coletivos, deixa eu só verificar se não veio errado essa questão para cá. No caso, pessoal, faltou aqui o complemento do texto. Na verdade, faltou o comando da questão, beleza? Mas a questão falava assim, Ana, ela estava precisando de medicamentos. E esse medicamento, salvo engano, ele não era registrado na Anvisa, mas ela precisava daquele medicamento para sua sobrevivência. Esse era o texto aqui da questão 2, beleza? Vou ver se eu arrumo no material para vocês. Então, o que é interessante aqui? Deixa eu trazer vocês para cá. O que acontece? A gente tem a teoria geral dos direitos fundamentais, os direitos sociais. Então, essa aplicação, ela tem algumas peculiaridades, beleza? E é isso que a gente vai tratar aqui. Por exemplo, se a pessoa precisa de medicamento, o Estado é obrigado a dar todo e qualquer tipo de medicamento, aí a gente vai ter, ó, pessoal, o confronto de dois princípios. A gente vai ter o confronto do princípio do mínimo existencial e, em contrapartida, para equilibrar essa balança, o que seria o princípio do mínimo existencial? O Estado ele é obrigado a dar o mínimo de condições para que a pessoa, para que o cidadão sobreviva, exista. Então, esse mínimo existencial é que o Estado ele é obrigado a prover aqui as necessidades básicas da população, beleza? Mas, em contrapartida, uma vez que o Estado não tem condições, recursos para bancar toda uma sociedade, vem o princípio da reserva do possível. Ou seja, aqui a gente vai ter que fazer uma ponderação do que é de fato extremamente necessário, do que não é tão necessário assim e das forças que o Estado tem para realizar determinadas situações. Nessa ponderação que a gente vai conseguir resolver muitas questões, inclusive o próximo item. Ó, letra A, dentro dessa perspectiva de que Ana está precisando desse medicamento. Letra A, o poder público não pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer a Ana medicamentos não registrados na Agência Nacional, na Anvisa, tendo em vista que o registro representa a medida necessária para assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. Ó, aqui, no caso, o poder público pode sim ser obrigado por decisão judicial, se presentes alguns requisitos que a gente vai já ver quais são. Então, não é a letra A, beleza? Porque dentro do mínimo existencial, pode ser feita uma ponderação de que Ana poderia ter ali uma real necessidade daquele medicamento. B, o direito à saúde é um direito social. Perfeito, a gente já viu que sim. Mas não está previsto no rol de direitos fundamentais da Constituição. E, portanto, direitos fundamentais, a gente já viu que é o título 2. Então, o artigo 6º está no título 2. Então, a gente já viu que a letra B está errada. Bora continuar lendo. E, portanto,
não garante à ANA um direito subjetivo a receber do Estado um medicamento gratuito, uma vez que dependerá da discricionariedade administrativa do Poder Executivo. De fato, o Poder Executivo goza de determinada discricionariedade, mas nem tanto assim. Então, ele tem sim o dever de fornecer o mínimo existencial, e a gente está falando aqui de medicamentos para a sobrevivência daqueles que se comprovem vulneráveis socialmente, beleza? C. O direito à saúde é um direito fundamental, mas somente o mínimo existencial pode ser garantido. A ANA. Mas somente o mínimo existencial pode ser garantido à ANA. Olha o que a gente acabou de ver. O mínimo existencial. Uma vez que a partir da reserva do possível, de novo, a partir da reserva do possível, o fornecimento gratuito de medicamento não está inserido no núcleo essencial do referido direito. Ora, se eu estou falando de direito à saúde, como que o fornecimento de direito não estará inserido no núcleo essencial desse direito social? O direito à saúde, ele vai perpassar por eu ter acesso a uma vida digna, que me mantenha a saúde, e no caso ali de eventuais a perda dessa saúde em situações ali de doença ou de outro tipo de enfermidade, você tenha o amparo do Estado com tratamento e medicação, beleza? Então, aqui a letra C se torna errado, e veja interessante como ele traz a teoria do mínimo existencial e da reserva do possível, mas ele encerra de forma errônea, certo? D. Cabe ao Estado fornecer à ANA, em termos excepcionais, essa palavrinha tem que me chamar a atenção, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, então veja, o medicamento não tem registro na Anvisa. Mesmo assim, professor, o Estado é obrigado? Veja, em caráter excepcional, ele pode sim ser obrigado. Vamos ler. Tem a sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, item 1 sim, já satisfeito. Ele é vulnerável socialmente, economicamente. Ele tem aqui uma incapacidade econômica. A imprescindibilidade, ou seja, é imprescindível, é indescartável, não posso descartar. Caso ele não tenha acesso a essa medicação, ele vai, se ele não tiver acesso a essa clínica, esse acesso a esse medicamento clínico para o seu tratamento, ele terá ali graves consequências. E a impossibilidade de substituição por outro similar autorizado. Olha que interessante, é um caso muito prático, visto muito na prática. Há pessoas que sofrem de doenças ali, que ainda carecem de estudos mais aprofundados e de entendimento por parte dos cientistas, por exemplo. Cito aqui a esclerose múltipla, por exemplo. Nós temos uma querida amiga da família, que ela tentou por várias vezes tratamento com diversos medicamentos incluídos no rol aqui da Anvisa, certo? No rol da ANS. Porém, nenhum deles surtiu efeito. Até que, num tratamento com um medicamento que não estava nesse rol aqui da Anvisa, no rol do Poder Executivo Federal, ela teve significativas melhoras. Então, veja, o que o mínimo existencial, e aqui o STF disse de forma excepcional, é válido impor ao Estado a satisfação desse direito à saúde, ela tem direito a receber por parte do Estado e usufruir, mesmo que não esteja na lista da ANS. Por quê? Porque ela cumpre os requisitos economicamente, a insuficiência econômica, principalmente pelo alto custo desses medicamentos, muitas vezes em fase de teste e tudo mais. Então, a gente está falando de doses de 50, 60, 100 mil reais, beleza? Doses caríssimas, doses administradas, por exemplo, semestralmente. Então, veja, você tem aqui uma impossibilidade econômica pelo alto custo do medicamento, você tem uma imprescindibilidade, porque se ela não fizer aquele tratamento, ela pode ter sequelas irreversíveis. E bem como a impossibilidade de substituição. Ela já tentou substituir o medicamento por outros que estavam no rol da ANS e não surgiu o mesmo efeito, beleza? Então aqui a nossa letra D é o nosso gabarito. Eu chamo a atenção para a palavra excepcional, para a condição de vulnerabilidade, por ser imprescindível e por haver impossibilidade de substituição. Perfeito?
Letra E. Cabe ao Estado fornecer à Ana todo medicamento gratuito que for necessário, mesmo que não possua registro na Anvisa, ainda que não comprovada a incapacidade. Aqui já começou tudo errado. Todo medicamento, não. Todo medicamento, não. Os imprescindíveis. Ainda que não comprovada, não. Desde que comprovada. Uma vez que os direitos fundamentais previstos na Constituição... Nossa, eu estou falando com vocês aqui, está na tela errada aqui, né? Eu estou lendo aqui já há quanto tempo e não percebendo. Foi mal, pessoal. Então, ó, ainda que não comprovada a incapacidade econômica do paciente, uma vez que os direitos fundamentais previstos na Constituição têm dimensão objetiva e são garantidos a todos. De fato, são garantidos a todos, mas a gente tem aqui a aplicação do mínimo existencial e da reserva do possível, beleza? Eu peço perdão aqui, depois dá uma pausa pelo que eu expliquei, ou se você tiver com material, fica mais fácil também de você acompanhar. O material vai estar na descrição do vídeo, você consegue acompanhar o material enquanto eu estou lendo aqui e explicando para você, beleza? Perdoem o professor aqui. Então, só para confirmar, gabarito, letra D. Show de bola? Vamos nessa. Antes da gente ir aqui para a questão 3, vou trazer, mas eu vou levar vocês de volta para lá. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Passar em concurso público não é nada de outro mundo, beleza? Às vezes a gente tem a sensação de impotência, de que nunca vai conseguir, principalmente nos dias de cansaço. Mas eu garanto para vocês, a persistência, a dedicação, a sua bravura em não desistir, mas principalmente a leitura certa do cenário, a sua leitura pessoal daquilo que você tem hoje para fazer, as ferramentas que você tem hoje para utilizar, você conseguir encontrar as melhores oportunidades, beleza? Acabei de falar aqui num grupo, num vídeo para o grupo lá do professor Igor. Se você não está no grupo, vai lá no nosso Instagram, tem um grupo do WhatsApp, onde a gente vai trabalha para alguns concursos aqui municipais do entorno aqui de Brasília, né, do Goiás, municípios goianos, em que a gente traz uma legislação para vocês municipal em exercícios, e agora eu vou trazer as aulas gratuitas aqui para vocês. E a gente faz o nosso famoso aulão de exercício. É muito difícil vocês acharem questões prontas nos que é concursos da vida, nos Gran Questões, no TEC Concursos. Então, o que eu faço? Eu preparo uma lista ali de 40, 50 questões, a depender da demanda do concurso, beleza? E trago para vocês como que a banca pode cobrar. Deu muito certo no último concurso, lá do Novo Gama. A gente deu para os alunos até as pegadinhas que a banca poderia trazer, e ela realmente trouxe. A gente estava até brincando que, de repente, ela tenha assistido a minha aula, né? Assim, espero que ela assista de novo e tire de lá, porque os beneficiados são vocês. Mas não desanimem e tracem bons circuitos, bons percursos, para que vocês aproveitem oportunidades e não corram atrás de qualquer possibilidade. Às vezes a gente quer um cargo maior, um salário maior, e vai no efeito manada para fazer aquele concurso que todo mundo vai fazer, e perde grandes oportunidades, às vezes escondidinhas ali. Beleza? Então vamos lá. Voltando agora, trazendo vocês para a tela. Banca FGV, PGM, técnico de procuradoria. Ana, pessoa sem formação jurídica, realizou uma pesquisa com o objetivo de compreender a funcionalidade dos direitos sociais. Olha o que ela quer saber. Como que funcionam esses direitos sociais no âmbito do Estado Democrático de Direito? E aqui uma questão, olha, por isso que eu falo para vocês que a prova de vocês deve vir muito próximo com as questões da FGV, porque a gente teve ali os blocos muito voltados para a parte de democracia, para a parte de direito de minorias. Então, um edital voltado de fato para essa área social, beleza? Então, ó, mais especificamente em relação ao papel assumido pelo Estado. Então, a gente está falando de função do direito social e de papel do Estado. Tudo a ver. Ao final de suas reflexões, concluiu que a funcionalidade desses direitos é a de... Qual que é a funcionalidade dos direitos sociais? Essa é a pergunta. Ó, pessoal, essa é a diferença da pergunta direta e da pergunta casuística. Casuística porque ela está dentro de um caso. Ela vai te falar que a Ana perguntou para a Mariana, que assim foi para a fulana, para a Beltrana, que disse para a Cicrana. Então, quando você vê, você se perdeu no meio dos nomes. É diferente, ela podia perguntar assim, ó, a questão direta. Qual a funcionalidade dos direitos sociais? Perante o papel assumido pelo Estado, qual a funcionalidade dos direitos sociais? Letra A, B, C, D. Mas eu acredito
que a sua prova não venha direto assim. A sua prova vem contextualizada e você precisa estar atento para isso. Então vem comigo. Agora que a gente já aprendeu a extrair a pergunta, qual a funcionalidade do direito social, vamos analisar os itens. Letra A, assegurar a liberdade individual, e eu trago você para cá. Quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente vai falar das dimensões, deixa eu trocar aqui a cor. A gente vai falar das dimensões barra gerações. Então você tem dimensões barra gerações. Aí você tem aqui primeira, segunda e terceira geração dos direitos fundamentais. Beleza? O que acontece, pessoal? Eu não vou aprofundar tanto, mas só para vocês compreenderem. Se você pegar, por exemplo, o lema da Revolução Francesa, Liberté, Égalité e Fraternité, você consegue aplicar aqui e compreender as dimensões barra gerações, porque há distinção de autor para autor, mas essas dimensões você consegue entender elas melhor. Então, aqui na primeira geração ou primeira dimensão, eu vou ter o que a gente chama de liberdade. Aqui no item 2, eu vou ter aí igualdade. E, por fim, na terceira geração, a fraternidade. Então, aqui a gente tem o tema dimensões dos direitos fundamentais, liberdade, igualdade e fraternidade, o lema da Revolução Francesa, liberté, égalité e fraternité. Igor, mas o que isso significa? Eu quero que vocês não só decorem isso daqui, mas compreendam. Quando eu busco liberdade, quando eu quero liberdade, eu estou falando de direitos básicos, direitos individuais e direitos políticos. Então, veja, é o eu. Eu quero liberdade. Se eu quero liberdade, eu estou falando de direitos individuais. E se eu estou falando de direitos individuais, e eu quero liberdade, é porque eu não quero ninguém metendo bedelho naquilo que eu faço. Então, eu tenho, na primeira dimensão dos direitos fundamentais, os direitos de liberdade, os direitos individuais, onde eu tenho uma atuação negativa do Estado. Opa, Estado, não se intrometa na minha vida, beleza? Não se intrometa na minha vida. Na segunda dimensão, a igualdade já é diferente. Estado, você não deve se meter na minha vida, mas está havendo discrepância. Eu preciso que você agora entre com prestações positivas. Então, quando a gente fala de ações positivas do Estado, eu estou falando de ações sociais voltadas para o princípio da isonomia, da igualdade. Então, quando eu falo em sociais, eu tenho as ações positivas ou afirmativas. A gente já viu em bloco anterior as ações afirmativas, eu dei o exemplo da lei de cotas. Então, quando a gente fala em cotas, seja ela qual for, a gente está falando de uma ação positiva em que o Estado está interferindo para trazer igualdade entre os cidadãos através de ações afirmativas, beleza? E, por fim, a fraternidade. Aqui eu estou falando de coletivo, de direitos difusos, ou seja, são aqueles direitos de todos. Por exemplo, o clássico meio ambiente. Quando eu falo em proteção ao meio ambiente, não é meu, não é ali para um coletivo, para a igualdade. Eu estou falando de algo que é indistinto, é para todo mundo, beleza? A preservação da floresta é para todos, do meio ambiente é para todos, é difuso, é coletivo. Show de bola? Por que a gente precisa estudar isso aqui? Essas dimensões dos direitos fundamentais. Olha o que o seu item 1 disse, que a funcionalidade dos direitos sociais é para assegurar a liberdade individual. Individual
é primeira dimensão. Dimensão, eu estou falando de liberdade. Os direitos individuais e coletivos estão lá no artigo 5º, não são os direitos sociais, beleza? Então, não é a letra A. Letra B, como regra, assegurar a fruição de determinadas prestações estatais. Veja, como regra, assegurar a fruição de determinadas prestações, que são essas aqui, as ações afirmativas, as ações afirmativas, as ações positivas, prestações positivas do Estado. Então, assegura a fruição, ou seja, o fluir, o ir e vir dessas prestações do Estado. Letra B, nosso gabarito. C, restringir a esfera jurídica do indivíduo em prol dos interesses da sociedade. Aqui eu estaria falando lá da terceira dimensão, não é nem individual nem social. Então, não é a letra C. D, atender aos anseios da coletividade, já que um direito dessa natureza jamais é fruído individualmente. Pelo contrário, os direitos sociais são fruídos individualmente. Aqui também fala da terceira dimensão. E impedir que haja rupturas na democracia, de modo que a sociedade sempre possa deliberar sobre o seu futuro. Veja, quando eu falo em direitos políticos, e eu estou falando aqui de ruptura da democracia, era se eu não tivesse a liberdade de opinar politicamente. Então, essa prestação, esse usufruir do direito de liberdade, de participação democrática, de participação da sociedade na deliberação do seu futuro, eu estou falando de direito individual, do direito de primeira dimensão, direitos políticos, beleza? Então também não é a letra E. E aí, por fim, fica o gabarito letra B de bola, beleza? Rapidinho, só beber uma água aqui, pessoal. Clima aqui em Brasília seco demais. Vamos nessa. A questão de número 4. De acordo com os direitos sociais previstos na Constituição de 88, é correto afirmar que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, veja, urbanos e rurais. Cuidado que às vezes a sua prova pode tentar dizer que os direitos urbanos são diferentes dos rurais. Cuidado. Aqui o artigo 7º da Constituição trata todos de maneira igual. A gente está falando de artigo 7º até o artigo 11, pessoal. Nós teremos direitos sociais. Você vai ter o artigo 7º, os direitos dos trabalhadores, 4, o artigo 8º, a liberdade sindical, o 6º a gente já viu que é o social, aí você tem 9, 10 e 11 direitos também afetos ali ao trabalho, à relação de trabalho, beleza? E são direitos sociais. Fundo Garantia por Tempo de Serviço é o famoso FGTS. O FGTS, ele é um direito do trabalhador urbano e rural? Sim, com certeza. Então, veja, então é o gabarito? Não, cuidado. Olha o que ele pediu. Ele pediu o exceto. Eu sempre falo isso e vou ser enjoado em falar para vocês. Preste atenção aqui, Preste atenção para mim. Se a questão te diz que tem direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, beleza? Ela te disse que é. Se ela te disse que é e te pede o exceto, é porque dentro desses 5, um não será direito dos trabalhadores urbanos e rurais. Se um deles não é, e eu quero exceto, o que não é direitos dos trabalhadores urbanos e rurais será o meu gabarito. Beleza? Voltando. Então, se a letra A está certa, não é meu gabarito. B, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Sim, aqui a gente tem a instituição do piso como um direito social previsto lá na Constituição. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Sim, também está correto de acordo com a Constituição. Professor, então pode reduzir o salário? Cuidado, presta atenção. Primeiro, que quando a gente fala dessa redução, eu estou falando em redução nominal. Não pode haver uma redução nominal. Se eu ganho 1.500, eu não posso, o ano que vem, ganhar 1.400. Mas eu posso continuar ganhando 1.500, a inflação vir, então, e comer ali o poderio de aquisição daquele meu salário. Mas veja, ali essa é uma outra situação. Esse amparo de não redutibilidade do salário é somente para o nominal, o nome, aquela espécie que está ali discriminada, beleza? Porém,
Imagina que a fábrica está passando por dificuldades e vai demitir todo mundo. Aí entra o sindicato, através de convenção ou acordo coletivo, que são duas espécies ali de normas coletivas lá do direito do trabalho, e fala assim, olha, ao invés de você fechar, por que você não reduz por 6 meses o salário desses trabalhadores para que a fábrica se reerga e assim a gente não perca, não deixe desempregados aqui milhares e milhares de trabalhadores, por exemplo. Então, diante de uma situação real de necessidade, onde a quebra do vínculo trabalhista é muito mais prejudicial, danoso ao empregado, pode haver sim essa redução salarial em casos excepcionais e desde que, por isso que aqui, ó, desde que, salvo disposto convenção ou acordo coletivo, beleza? D, participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração, perfeito. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa conforme definido em lei. Show de bola, é o que está previsto lá na Constituição. Ou seja, a empresa ela pode ali definir formas de distribuição do lucro entre os seus funcionários. E letra E, garantia de salário nunca inferior ao mínimo, aqui está certo, salvo para os que percebem remuneração variável. Cuidado. Aqui eu estou falando do artigo 7º, inciso 7. Esse artigo 7º, inciso 7, ele fala exatamente o contrário. Ele tem ali a previsão exatamente da proteção dessa remuneração variável. Ele fala garantia de salário nunca inferior ao mínimo, inclusive, não é salvo, inclusive, para aqueles que percebam remuneração variável. Então, veja, dentro da remuneração variável, eu posso ter uma parte fixa, e inclusive essa parte fixa pode ser menor do que o salário mínimo, porém, quando somada a parte variável, tem que dar superior ao salário mínimo, beleza? Então, aqui o artigo 7º, inciso 7, ele prevê uma proteção exatamente para esses trabalhadores que percebem remuneração variável. Imagina, por exemplo, um garçom que tem ali um salário de R$500 fixo, mais as gorjetas. Caso as gorjetas não o possibilitem atingir um salário mínimo, deverá ser complementado pelo trabalhador para que haja ali, para que chegue até o valor do salário mínimo. Então está errado, e se está errado é a minha exceção, se é a minha exceção é o meu gabarito, beleza? E para finalizar, que a gente já está aí com quase 40 minutos, João trabalhou na empresa XYZ por 15 anos. 15 anos. 3 anos após sua saída, verificou que tinha créditos resultantes da referida relação. Então, olha, já tinham se passado 3 anos. Diante da situação narrada e de acordo com a Constituição de 88, é correto afirmar, agora ele quer o correto, é correto afirmar que João poderá ingressar com ação pleiteando apenas os últimos 5 anos dos créditos resultantes da relação de trabalho, até o limite de 2 anos após a ciência da existência do crédito. Cuidado, pessoal, cuidado. Olha o que a questão fala. A questão fala diante da situação narrada e de acordo com a Constituição. Vem comigo aqui, deixa eu passar uma coisa para vocês. Ó. A Constituição, lá no artigo 7º, inciso 29, ela vai falar exatamente da possibilidade de reivindicação de verbas trabalhistas. E dentro dessas verbas trabalhistas, a gente vai ver prazos de prescrição. Igor, o que é prescrição? Quando eu falo que um direito prescreveu, é porque você continua tendo esse direito. Você só não tem mais agora como, por força ali do Poder Judiciário, impor que aquele seu direito seja satisfeito. Então, veja,
Eu tenho prescrição e decadência. Decadência, decair. O direito cai, você não tem mais o direito. Prescrição. Eu tenho o direito, mas não consigo mais cobrar. Nós que somos pobres, 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 pobres de maré, maré, mas ricos em saúde, ricos pela nossa família, ricos por aquilo que é mais importante na nossa vida, muitas vezes, não raramente, nós temos o nosso nome incluído no sistema de proteção de créditos, muito conhecido como SPC e Serasa. Essa inclusão nesse sistema de proteção de créditos, a pessoa fala assim, calma, 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 lojas, que daqui a 5 anos eu estou de volta. Por que ele fala que daqui a 5 anos ele está de volta? Porque daqui a 5 anos não poderá mais haver a cobrança daquele crédito. Prescreveu aquela dívida. Se prescreve aquela dívida, significa que você não deve mais? Não, você deve. Só que a loja não pode mais te cobrar. Aí, por isso que o seu nome sai de lá da proteção de crédito. Deu para entender? Então, a prescrição você tem o direito, mas não consegue mais cobrar. E o que diz o direito? Você tem a prescrição. Prescrição quinquenal, quinquenal e a bienal. Esse enal, quinquenal é de ano, quinque de 5 anos e bienal 2 anos. Igor, o que seriam essas prescrições? Olha, a prescrição bienal fala assim, terminou a relação de trabalho, você pegou o beco da sua empresa, acabou, né? Adeus, meu chefe, nunca mais volta aqui. Rompeu a relação de trabalho, você tem até 2 anos para ajuizar uma ação cobrando aquelas dívidas trabalhistas. Caso você não entre em 2 anos com uma ação para cobrar as dívidas trabalhistas, essas verbas trabalhistas, ali oriundas dessa relação de trabalho, prescreverá o seu direito, você não pode mais cobrar. E a prescrição quinquenal diz, só posso cobrar os 5 últimos anos. Contados de quando? Do término para lá? Não. Contado do momento da ação para trás. Então, se eu demorar 2 anos para entrar com a ação, 1 ano e meio, vamos lá, e quiser cobrar para trás, eu perdi 1 ano e meio. Eu só posso cobrar 3 anos e meio que se passaram. Ou seja, se eu tinha direito a pedir 5 anos da minha relação de trabalho, mas eu dormi durante 1 ano e meio, eu só vou poder cobrar o restante 3 anos e meio. Eu posso cobrar apenas 3 anos e meio, porque quando eu volto da data da ação para trás. E o momento de início da contagem dessa prescrição bienal é o rompimento da relação de trabalho, beleza? E assim a gente vai agora para a questão. João poderá ingressar com a ação pleiteando apenas os últimos 5 anos? Veja, já se passaram 5. Já se passaram 3. Se passaram 3, ele só poderia cobrar 2. Ele não pode cobrar os 5. Até o limite de 2, após a ciência da existência dos créditos? Não. Após o término do contrato de trabalho. A ruptura faz iniciar, dá o start para a contagem desses 2 anos. Letra A, toda errada. B, João poderá ingressar com a ação pleiteando todos os créditos resultantes? Não, já era para o João. Da relação de trabalho até o limite de 2 anos após o término da relação, veja, até 2 anos após o término da relação estaria certo. Mas se já passaram 3, já prescreveu, já era, João. Acabou o direito de João. João poderá ingressar com a ação pleiteando apenas os últimos 2 anos? Veja, se de fato não tivesse prescrevido, como já tinham se passado 3, ele poderia pedir os 2 últimos, porque ele tem direito a 5. Ele dormiu 3, então ele pode cobrar ainda 2. Só que qual que é o outro X da questão? Até o limite de 2 anos após a ciência. Não é após a ciência, é após o término da relação. Então aqui está errado. E ele não vai poder cobrar esses 2 porque prescreveu lá na prescrição bienal. Beleza? D. João poderá ingressar com ação pleiteando apenas os últimos 2 anos dos créditos resultantes? A gente já viu que não, porque prescreveu. Na lógica até poderia, mas não pode porque já prescreveu. Até o limite de 2 após o término da relação do trabalho. Ele não vai poder. Cuidado com essa letra D. Ele não vai poder, porque
se passaram 3 anos. Se já passaram 3 anos, a prescrição bienal pegou João. João não pode mais cobrar, ele não pode mais entrar com a ação. E letra E, João não poderá ingressar com a ação, perfeito, né? Pleiteando os créditos resultantes por ter havido prescrição. Exatamente a nossa prescrição bienal. Beleza? Passou 2 anos, João moscou, gabarito, letra E. Show de bola? Nada é tão ruim que não possa piorar, assim como nenhum sofrimento é eterno. Agradeça tudo que você tem hoje. Dá uma olhadinha para trás e veja que você já tem e está em lugares, tem coisas, está em lugares que você pedia lá atrás para ter e para estar. Então seja grato por aquilo que você tem, porque nada é tão ruim que não possa piorar. Mas se está doendo, calma, nenhum sofrimento é eterno. Beleza? Sou o professor Igor Muniz, me despeço de vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Nem coloquei para vocês, ó. Nem coloquei, vou colocar aqui no final. Opa, não, vou colocar aqui no final as nossas redes sociais. Se inscreva lá no nosso Instagram, se inscreva aqui no nosso canal, dá essa força, que a intenção é trazer muitos conteúdos. E em breve, quando o professor tiver com um pouquinho mais de tempo, o professor também tem as aspirações individuais deles ali, né? Quando o professor tiver com um pouquinho mais de tempo, vem ainda mais conteúdo legal. Se você gostou, já dá essa curtida aí, essa moral pro professor, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus e tamo junto. Força e honra.